Muito obrigado, senadora Ana Rita. Eu quero trazer uma saudação muito carinhosa a cada uma e a cada um dos senhores aqui presentes. Agradecer muito essa iniciativa que a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e militante histórica dos movimentos sociais, senadora Ana Rita, tomou de propiciar esse debate, essa manhã de conversa entre nós, assim, da Câmara e Senado. Câmara e Senado, perdão. E eu queria também agradecer a presença do Ronaldo, do professor José Geraldo e da nossa querida Maria Emília, e de cada um de vocês, assim como também os nossos companheiros da imprensa que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham via rede. Um tempo atrás eu escrevi até um artigo na Folha de São Paulo, onde eu chamava, cujo título era Bendita Polêmica, porque quando foi editado esse decreto pela presidenta, nem de longe nós suspeitávamos que esse tema, que era um tema para nós tão simples, tão trivial, pudesse ganhar esta polêmica e decorrente disso, essa visibilidade que o tema acabou ganhando. Seja por incompreensão, seja por uma leitura parcial ou atravessada, seja por postura ideológica e política, o decreto, para nossa surpresa, encontrou forte oposição a ponto de haver uma iniciativa nesta Casa, no Senado e também na Câmara, de decretos legislativos que tentam anular o decreto da presidenta Dilma. Assim que surgiu esta oposição, nós entendemos e propusemos ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, que antes de uma votação houvesse a possibilidade de um debate com a sociedade, houvesse a possibilidade de um esclarecimento em que a sociedade, que é parte fundamental interessada nessa questão, pudesse ser ouvida. E é por isso, então, senador, da importância da sua iniciativa, desta audiência. Nós estamos iniciando com essa iniciativa uma espécie de diálogo tripartite, porque é legislativo, executivo e sociedade, uma espécie de maratona. Hoje à tarde tem o mesmo debate na CCJ aqui do Senado, onde o assunto está em debate, e amanhã temos também uma audiência na Câmara dos Deputados. Portanto, viva a polêmica, ela é importante e é uma grande oportunidade que a senhora nos proporciona, que o Senado, a Casa nos proporciona, de nós podermos trocar ideias e jogarmos luz sobre essa questão do decreto, mas muito mais do que isso, a nossa pretensão é jogar luz e visibilidade para o grande processo, ainda que absolutamente insuficiente, de participação social que nós desenvolvemos, não no governo brasileiro, mas no Estado brasileiro, onde há uma evolução importante, a nosso juízo, dessa prática que simplesmente é um início de um aprofundamento da verdadeira democracia. Eu vou ser breve, até porque eu penso que os nossos colaboradores, no debate, depois a plenária, podemos travar um debate mais específico. Mas eu só quero lembrar que essa história não começa nem no governo Lula, nem no governo da presidenta Dilma. Essa história começa simplesmente em 1937, quando a lei número 378/37 instituía o Conselho Nacional de Saúde. E de lá para cá, nesses quase 80, 70 anos de existência dessa história, dessa trajetória de conselhos, nós criamos, sempre passando por esta casa, ou na sua imensa maioria, 35 conselhos e 5 comissões de políticas públicas. Realizamos nesse período, quando eu falo realizamos, eu me remeto de novo à história dos anos 40, 128 conferências e foram constituídas 286 ouvidorias. Pois bem, eu dou esses dados iniciais para dizer que é uma história muito antiga
e é uma cultura que foi se cristalizando na sociedade brasileira, da prática de conselhos, que naturalmente, a partir dos anos 80, ganha uma intensidade maior quando ela também começa a existir com mais ênfase nos municípios brasileiros, com iniciativas como, por exemplo, o orçamento participativo e tantas outras formas que a criatividade política foi desenvolvendo de forma de participação social em todas as esferas da federação, nos municípios, muito intensamente, mas também nos estados, além disso aqui na federação. Foi diante da realidade já pré-existente, portanto, de uma participação e da existência de conselhos e conferências que nós sentimos a necessidade, esse nós não é nós governo, é nós governo com a sociedade, sentimos a necessidade de fazer uma espécie de arrumação da casa. Porque esses conselhos criados por leis diferenciadas, por formas e culturas diferenciadas, assim como as conferências, as ouvidorias, as audiências públicas, as comissões de política pública, faltava para esses conselhos uma certa unidade de comportamento, de postura, faltava uma inter-relação entre esses conselhos, faltava um disciplinamento de algumas práticas desses conselhos. Portanto, o que se tratava era simplesmente buscar arrumar a casa. O nosso objetivo da presidenta Dilma com o decreto foi arrumar a casa no sentido de disciplinar alguns funcionamentos, estimular que esses conselhos se espraiassem para outras áreas do governo, em nenhum momento determinando a criação de nenhum conselho, constrangendo nenhuma área de governo a criar conselhos, mas simplesmente buscar disciplinar, até porque a própria sociedade reclamava com muita insistência, e reclama ainda com razão, da insuficiência do funcionamento de muitos conselhos, onde muitas vezes o próprio governo é omisso, não comparece, onde muitas vezes o índice entre as propostas do Conselho e aquilo que o governo realmente aceita e põe em prática há uma defasagem muito grande, e assim por diante. Portanto, não se tratava de fazer um projeto que acionava uma discussão para além daquilo que já a realidade estabelecia, e se fosse mudar essa realidade de fato, nós teríamos que submeter o processo através de um PL às casas legislativas, mas se tratava simplesmente de arrumar a casa. Até porque, como já a senadora começou dizendo no seu discurso, o grito das ruas do ano passado indicava a necessidade também de um revigoramento dessas formas antigas de participação, com a existência agora e a prática da internet, das redes sociais, de novas formas e novas linguagens que poderiam, sim, ampliar a esfera de atuação dos conselhos. Então, o decreto também menciona como possibilidade o uso de novas linguagens para a participação social, atendendo uma demanda das ruas. Esse decreto não surgiu de uma gaveta, ele foi fruto de um longo processo de discussão, num debate com os secretários estaduais, com participação dos secretários estaduais de quase todos os estados do país, com participação de prefeituras, de muitas entidades sociais, e foi submetido a uma consulta pública via rede durante 3 meses. E, como já disse, para além de reconhecer a realidade, ele propõe que haja uma interação entre os conselhos através de uma instância chamada interconselhos, que não cria nenhum cargo, que não aumenta nenhuma despesa, que, portanto, não se trata de nenhum ferimento das prerrogativas do Legislativo, e estabelece também uma prática fundamental, que é a mesa de monitoramento. Porque a grande bronca, a grande reclamação dos movimentos sociais da sociedade civil em relação aos conselhos é que as propostas feitas nas diversas áreas, nos ministérios e ao governo em geral, ficavam e ficam muitas vezes sem resposta. Então, essa mesa de monitoramento é uma iniciativa para dentro do governo, para que o próprio governo se autofiscalize e preste conta para a sociedade
com transparência daquilo que, entre as propostas apresentadas, foi aceito e não foi aceito, já que a imensa maioria dos conselhos, como os senhores sabem, tem poder consultivo e não deliberativo. Além disso, nós estávamos preocupados, e o decreto tenta trabalhar isso também, com a questão da rotatividade dentro dos conselhos, a transparência, o que é importante, essa questão da prestação de contas e também a necessidade de que esses conselhos também fossem trabalhados nos estados e municípios. Portanto, para deixar bem claro qual é o objetivo desse decreto, só para repisar e insistir, ele não cria nenhuma nova instância, ele não cria nenhum conselho novo, não invade competências e não obriga nada a ninguém. Ele apenas faz recomendações. Essa, para encerrar esse aspecto, era a questão, a razão pela qual nós entendíamos que não havia sentido fazer um projeto de lei e sim fazer apenas um decreto regulamentador de uma realidade já existente para buscar aperfeiçoá-la. Mas, ao mesmo tempo, nos interessa, e acho que esse debate propicia isso, e a presença de muitos conselheiros nesse plenário, inclusive aqui na mesa, nos ajuda a isso, nós temos uma consciência muito grande da insuficiência da participação social nas diversas esferas de governo na federação. E é interessante que a polêmica vem do outro lado. É uma polêmica em que os opositores tentam diminuir essa participação, quando a pressão que nós sofremos diuturnamente da sociedade civil, da juventude, dos movimentos, das ruas, é o contrário, é que se amplie essa participação. E, para isso, de fato, nós podemos pensar, ampliar um debate em torno de um futuro projeto de lei que passe a discutir, de fato, o caráter dos conselhos, se vai o critério de representatividade e a sua função, digamos, e de novas formas de atuação que permitam, de fato, aumentar essa participação social. Até porque, definitivamente, nesse país, nós entendemos que a democracia veio para ficar, a sociedade não se contenta mais com as formas até hoje criadas. Nós precisamos, até para aumentar a legitimidade do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, é importante que nós pensemos em novas formas. Mas aí é um outro capítulo. Aí é um capítulo que nós podemos, talvez, no início do ano que vem, iniciar um debate com a sociedade visando esse aprofundamento. O que eu queria, e já concluindo, dizer é que eu espero que o Senado, que os senhores senadores, senhores deputados, levem em conta a história de extrema fecundidade que a participação social trouxe para esse país ao longo dos anos. Os outros oradores poderão fazê-lo, mas nós temos muita clareza de como a participação social tem sido essencial para o aprofundamento da democracia, mas, sobretudo, trazendo sugestões, indicações e fazendo pressão sobre o governo para que medidas que vão efetivamente ao encontro dos excluídos, dos que mais precisam nesse país, fossem tomadas. Eu sempre digo e quero repetir para finalizar, boa parte das principais políticas sociais que nós realizamos e introduzimos nesse país não estavam inscritas no programa de governo nem de 2002, nem de 2006, nem de 2010. Foi resultado desta relação tensa, difícil, contraditória, mas essencial dos conselhos e dos movimentos sociais com o governo. A Maria Emília, que está no CONSEA, pode, de maneira muito clara, demonstrar para nós o quanto o CONSEA, ao longo desses 12 anos, tensionou, o quanto o CONSEA cobrou e o quanto essa cobrança foi fundamental para que políticas públicas fossem ampliadas, criadas, renovadas, enfim, para que a gente pudesse estar mais próximo do povo e atender às demandas da sociedade. Então, era isso, senadora, que eu tinha como uma contribuição inicial, à espera depois do debate. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada, ministro Gilberto Carvalho.